Herdeiro ou sucessor? Herdeiro é quem recebe uma herança, é o novo dono. Já o sucessor é aquele que sucede alguém, que dá continuidade na gestão de um negócio, por exemplo, ou no mandato. Eu gosto de usar o exemplo de um prefeito novo, né, que é o sucessor do mandato anterior. Então, herdeiro e sucessor não são sinônimos. Há quem diga, e eu gosto também de usar esse termo, de que o herdeiro vai ser o dono da bola, enquanto o sucessor vai ser o dono do jogo. Eu sou Maristela Hertel, da HMP Advogados, e convido você para ficar comigo até o final desse webinar, para que a gente conheça um novo termo, uma nova teoria que está nascendo agora dentro dos negócios empresariais, que é uma cláusula de transferência automática de cotas sociais em caso de óbito de um dos sócios. Fique comigo que a gente vai ver de forma bem simples e tranquila, com umas dicas bem bacanas ao final deste vídeo. Então, por que a gente fala sobre esse tema dentro de direito de empresa, direito societário? Porque diz respeito à segurança e continuidade do negócio. Todos os proprietários de uma empresa, de uma sociedade, querem que a empresa tenha continuidade independente do seu óbito, por exemplo. Então, esse é um tema bastante importante. Os pais, donos de empresa, eles gostariam muito e fazem esforços para que os seus herdeiros, normalmente seus filhos, eles sejam os seus sucessores na gestão do negócio e, para tanto, eles abrem caminhos para estudar, para terem prática de negócios, mas nem sempre isso é possível. Às vezes um pai, um dono de uma empresa, tem 3, tem 5 filhos e talvez um deles se interesse na continuidade da gestão. E por isso que a gente estuda, então, maneiras de, dentro de um contrato social, harmonizar esses interesses e fazer com que, pelo menos contratualmente, se tenha uma segurança jurídica quanto à continuidade. Nesse contexto todo, o que eu trago de novidade que eu comentei com vocês no início do vídeo? É porque o DREI, que é o Departamento de Registro de Empresa e de Integração, é o órgão nacional que vincula a si todas as juntas comerciais, decidiu em 2022, no ano passado, em decisão inédita e totalmente inovadora, a possibilidade, vejam só, a possibilidade da transferência automática de cotas sociais que pertenciam ao sócio falecido para a sócia remanescente, sem passar por processo de inventário, sem passar por alvará judicial, por uma simples alteração contratual de venda após a morte. E esse tema, então, esse recorte é que eu trago para vocês, para a gente discutir e falar um pouquinho mais a respeito dele. O DREI, como eu falei antes, é a última instância na esfera administrativa das juntas comerciais. Num linguajar bem simples, é mais ou menos isso. E a sócia remanescente, então, entrou com recurso, porque a Junta Comercial do Rio de Janeiro não registrou a alteração contratual da empresa dela, onde ela transferia para si aquela cota que pertencia ao sócio falecido. Então, Rio de Janeiro não autorizou o registro e foi para o DREI, que ao final decidiu pelo registro, independentemente de inventário ou de alvará judicial, e aí é que reside a inovação. Então, eu trago para vocês as duas versões, né? Os que foram contra o registro e aquela outra versão que é a favor do registro ou da validade de uma cláusula contratual que preveja a possibilidade de transferência automática de cotas sociais após a morte de um dos sócios. Então, vamos lá. Os argumentos a favor da possibilidade de se transferir automaticamente cotas sociais de um sócio falecido ao outro, né, são os seguintes. Primeiro, e o mais forte deles, é que o contrato social daquela empresa, né, desse caso que a gente está estudando, ele previa exatamente isso, a transferência automática de cotas sociais em caso de óbito de qualquer um dos sócios, o sócio remanescente receberia por compra e venda. Um outro forte argumento é de que na Lei da Liberdade Econômica, uma lei de 2019, prevê o que? Ele prestigia soluções extrajudiciais e soluções negociadas de relações contratuais
com o mínimo da interferência de terceiros. E terceiros aqui seriam os herdeiros, no caso do sócio falecido. Outro forte argumento é de que o artigo 1028 do Código Civil, que é a parte do Código Civil que trata de direito de empresas, ele prevê o seguinte, de que no caso de morte do sócio, vai ser feita a liquidação das cotas, né? Então, inventário, tudo isso, ver quanto vale, as cotas e tudo mais, salvo se o contrato social prevê ao contrário. Nesse caso, o contrato social previa que seria transferido automaticamente para o outro sócio. E o outro argumento é de que na própria legislação interna do DREI prevê a mesma coisa, né? De que na falta de previsão do contrato social diferente, as cotas serão liquidadas. Aí o último argumento ainda eu inseriria aqui de que não tem vedação na lei, né? Pelo menos na lei que trata de direito empresarial, não tem uma lei que vede a transferência automática, né? A gente teria que interpretar num cenário um pouco mais abrangente. Já em sentido contrário, ou seja, que não aceita essa transferência automática, a gente tem como argumentos de que não tem contrato de compra e venda após a morte, né? Então não tem como alguém que faleceu, né, o vendedor falecendo, aquele contrato de compra e venda de cotas sociais ter validade depois da morte. Por quê? Porque a cláusula suspensiva, ela não pode estar condicionada ao evento futuro e certo, como é o caso da morte, sempre um futuro incerto, né? A morte é um evento certo, eu só não sei quando acontece, então por isso que tecnicamente falando, lógico, não poderia ter um contrato de compra e venda de cotas sociais com cláusula suspensiva condicionada ao óbito, né? E o segundo argumento é de que há necessidade de inventário ou de alvará judicial para a defesa dos próprios herdeiros, né? Então teria que ter esses dois argumentos segundo essa tese que não concorda com esse novo conceito, essa nova possibilidade de transferência automática de cotas sociais após a morte. Então, nesse contexto, nesse cenário, desta única decisão que a gente tem registro e ainda no campo do DREI, né, da competência administrativa do DREI, não estamos falando de julgamento no judiciário, no STJ ou no Tribunal de Justiça, a conclusão que eu chego sobre esse tema é de que ele precisa ser aprofundado e discutido, né? Mas que com certeza esta decisão do DREI inova na liberdade contratual dos sócios, né? E esse caso específico ainda tem um item diferencial, porque o sócio que faleceu ele tinha um único 1% só da sociedade, então foi pouco, a sócia remanescente tinha 99%, que pode ter interferido no julgamento final também, mas a sócia majoritária poderia ter falecido e aquela cláusula contratual serve para ambos. Então, nos limites contratuais em que se baseiam a vontade dos sócios, devem ser lícitos. Nesse caso, atende a lei das sociedades. Talvez, né, eu acho que é importante a gente refletir a respeito, do ponto de vista do direito de herança, tenha limitado o direito dos herdeiros daquele sócio falecido, né? Então, no campo das ideias, a gente pode dizer que uma cláusula como essa poderia ser uma forma, inclusive, de testamento, né? Praticamente o sócio que faleceu, ele deixou no contrato social registrada uma vontade dele, né? Então, a gente tem que pensar se essa seria a forma ideal para deixar registrada uma vontade dele. Eu entendo, e trabalhando com esse tema há mais de 20 anos, de que a grande lição desse julgado é a importância das cláusulas contratuais serem lidas, entendidas e negociadas entre os sócios. Por quê? Tudo que está no contrato social ou no acordo de sócios, que é um acordo complementar, elas têm a sua validade. A gente não pode esquecer disso. E cada cláusula do contrato social precisa ser conhecida pelo sócio. Isso eu acho muito importante, porque hoje a gente tem cláusulas muito importantes, como eu chamo a atenção de vocês para as cláusulas que tem o quórum de deliberação, a cláusula da administração e dos limites
do gestor, né, do administrador da empresa, o que ele pode fazer, está no contrato social, e também o destino das cotas sociais em caso de morte, de incapacidade ou até mesmo de divórcio de um dos sócios. Né? Deixar isto escrito. Né? Você tem que negociar com o teu parceiro de empresa, teu parceiro empresarial, como é que vocês vão tratar numa hipótese futura disso acontecer. Então, a minha dica é, se você é sócio, interprete o teu contrato social, dê importância a cada uma das cláusulas, converse com os teus sócios, projete o teu futuro, converse com o teu contador, com o teu advogado, para ter um apoio de interpretação, para que o contrato social espelhe justamente a vontade de vocês. Faça um acordo de sócios complementar, né? Trabalhe com isso, porque o contrato social é a certidão de nascimento de uma empresa, é ali que estão as regras entre vocês. E outra última pergunta, né? Herdeiro e sucessor. Pense em como o teu contrato social está tratando esses dois temas que a gente comentou no início desse vídeo. Fique conosco, comente, faça uma pergunta. Eu vou ficar à disposição de vocês aqui no nosso canal do YouTube da HMP Advogados, assim como nas outras nossas redes sociais, seja Instagram, LinkedIn. Estamos aí para tirar as suas dúvidas e compartilhar conhecimento. Esse é o nosso propósito.